Deixa eu te falar uma coisa. Há princípios que eles não são princípios da lei de Moisés, dos 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia. Há princípios que são princípios eternos de Deus. Quer que eu te dê uma prova disso? A Bíblia diz lá na lei de Moisés que não se deve adulterar. Por acaso alguém está achando que agora na graça pode adulterar à vontade? Está tudo bem? A Bíblia diz lá na lei de Moisés que não se deve roubar. Por acaso agora no Novo Testamento Jesus, os apóstolos liberaram, agora pode roubar, é a graça. Deus é Deus de graça, sai roubando, adulterando, tudo que aquilo que estava lá era lei. Não, os princípios do Velho Testamento, os princípios da lei continuaram, é um princípio imutável, e o dízimo é um princípio imutável. Por quê? Porque é o princípio da primícia. Eu tenho visto testemunhos incríveis aqui na igreja, irmãos aqui na igreja, que quando recebem seu salário, a primeira coisa que fazem é transferir para a conta da igreja sua primícia, seu dízimo. E uma coisa que eu fico assim impressionado é que todo dizimista que eu vou conversar, a resposta é a mesma: Deus tem me abençoado, Deus é fiel, pastor, Deus sempre chega junto, Deus sempre faz um milagre, Deus é bom demais, sempre a mesma história. Agora vai no gabinete, pastor, estou numa perdição danada, estou todo enrolado, estou isso aí, tal. Aí eu pergunto: é dizimista? Já sei a resposta. Alguém está falando assim: nunca mais marca um gabinete com o pastor, para ele não me perguntar isso. Irmão, eu não tenho por que saber se você é ou não é dizimista. Eu não tenho por quê. Sinceramente, eu não faço questão de saber. Eu sempre disse assim, que aqui na igreja eu quero tratar pessoas como pessoas, ovelhas como ovelhas. Mas há princípios bíblicos eternos, que se nós não resgatarmos, e se eu não pregar sobre isso, e eu nunca preguei um sermão sobre dízimo aqui na igreja, um sermão nunca, é a primeira vez. Pastor, dei mó azar, a primeira vez que eu estou aqui. Você está com sorte. Você sabia que tem irmã aqui da nossa igreja, que ela é membro da igreja, o marido não é da igreja, todo mês manda, aí ó, avivamento, tá vendo? Falou de dinheiro aí ó, todo mês o marido manda ela trazer o dízimo. Aí eu falei: mas minha irmã, o seu marido não é crente. Normalmente o marido que não é da igreja, ele fala: vai levar dinheiro e tal. Não, pastor, ele falou que ele sabe muito bem o quanto Deus tem abençoado a nossa vida depois que ele começou a dar o dízimo. Não é uma nem duas mulheres aqui da igreja não, algumas. Os caras não vêm na igreja, não são comprometidos, essa hora estão aí tomando uma cervejinha em algum lugar, conversando fiado, mas o dízimo deles tem entrego dizendo: eu sei que faz diferença. Dá uma olhada, por exemplo, em Abel e Caim, Gênesis capítulo 4, olha só o que aconteceu aqui, Gênesis 4, versículo 3 a 5, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Dá uma olhada. O texto diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe. Agora olha o que fala de Abel. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Um trouxe a primícia, o outro, algum tempo depois, foi ganhando, vendendo os seus legumes, botou dinheiro no bolso. Um dia ele trouxe uma oferta lá para Deus, e Deus não se agradou disso. Agora o Abel trouxe a primícia das primeiras ovelhas, pegou a gordura das primeiras ovelhas e ofereceu a Deus o primeiro, a primícia, o princípio, e Deus se agradou. Irmãos, esse é um princípio bíblico. A grande lição aqui é que Deus está olhando o nosso coração quando damos.
Deus está olhando a paixão que a gente dá, a alegria que a gente dá, a convicção com que a gente dá, a certeza de que Deus é fiel, a certeza de que Deus vai nos prover. Levítico 27:30: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. O dízimo é a sua primícia. Você não trabalha mais no campo, você não trabalha mais lá cuidando de bicho, ou então plantando. A sua primícia é da onde vem o seu sustento, é de tudo que você ganha. A primeira parte das nossos dízimos e ofertas redime todo o restante do dinheiro. 10% vai abençoar os 90%. 10% redime os 90%. Queridos irmãos, a primeira parte tem esse poder grandioso. Ah, pastor, é Velho Testamento. Então olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, versículo 16. Paulo, hein? Novo Testamento: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se a raiz, se a primeira coisa santificada, o resto vai ser. Se a primeira parte é santificada, o resto será. Colocar Deus em primeiro lugar e ter o princípio da fé é o grande caminho, é o gatilho para a bênção sobre a sua vida. E onde você botar a mão, o Senhor prosperará. Meu amado irmão, o perfeito dízimo, o perfeito, não é 10% do que eu dou. O perfeito dízimo é a primícia do que eu ganho. É 10% primeiro. Chegou o contra-cheque para quem tem contra-cheque. A primeira coisa, o seu dízimo. Muitos aqui na igreja fazem isso. Se eu pegar seu extrato bancário, eu sei certinho se você está vivendo não só o fato de ser dizimista, mas de ser um dizimista da primícia. Ah, pastor, paguei todas as contas, depois entreguei o dízimo. Ah, irmão, vai ter meses que você não vai entregar o dízimo. Volto a dizer, não estou pregando que a igreja precisa disso, estou pregando porque eu estou cansado de ver, nesse tempo de crise, gente que nem tem temor a Deus prosperando, porque ele vive sob outra lei, a lei do mundo, e gente que ama a Deus, pelo menos diz que ama a Deus, não prosperando, porque não vive princípios nítidos na Bíblia de prosperidade. Agora, voltando ao texto de Êxodo, olha o que você tem que fazer com isso aqui. Êxodo 13, versículo 14 e 15. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. O texto está dizendo, explica para o teu filho, fala para o povo de Israel, que Deus tirou vocês do Egito, da escravidão, botou numa terra próspera, e como gratidão a Deus, vocês entregam os dízimos de tudo que vocês produzem. Explica para o teu filho, para ele continuar sendo dizimista. Meus amados irmãos, sabe qual é o grande segredo? É o que o pastor Robert Morris conta no seu livro. Ele diz que todo mês da primícia ele faz o cheque do seu dízimo. Naquela época era cheque, né? Hoje seria transferência. E volta e meia um filho acabava perguntando: pai, está fazendo o quê? Estou fazendo o cheque do dízimo. E o filho chega perto, e quando o filho via, todos os seus filhos acabaram perguntando em algum momento: pai, você vai dar tudo isso para a igreja? Por quê? E aí o pastor Robert Morris contava para cada um dos seus filhos: filho, até os 19 anos eu não conhecia Jesus, e a minha vida era um fracasso.
Aos 19 anos eu conheci Jesus. Ele mudou minha vida. Depois disso, Ele tem me abençoado, Ele tem nos prosperado, Ele tem nos dado tudo que precisamos. E por gratidão a Ele, não por obrigação, não por imposição, por gratidão, por alegria, por reconhecimento de que Ele cuida da gente, do que Ele me dá, 10%. Eu devolvo feliz para Ele, filho, porque eu sei que isso abençoa todo o restante que nós vamos usar aqui na nossa casa. Meus amados irmãos, se nós falhamos nisso, está na hora de nós reavermos a nossa caminhada. Está na hora de resgatarmos um princípio da primícia. Primícia do animal primogênito, primícia dos frutos, primícia do dízimo. Em tudo, o princípio da primícia. Quando Deus é o primeiro, nós demos o primeiro passo para uma vida abundante. Esse é o primeiro passo. Quem vai caminhar comigo esses 4 domingos? Quem acredita que Deus vai prosperar o nosso caminho, vai abrir portas sobre nós? Quem acredita que Deus tem uma mão de bênção nesse lugar? Dá uma olhada para esse lugar. Dá uma olhada para menos de 14 anos de igreja. Dá uma olhada. Tem prosperidade nesse lugar. Você está debaixo de um lugar próspero. Quem acredita que os princípios que nós temos usado na nossa vida, esses princípios alcançarão a todos aqui? Você crê nisso? Amém? Então vamos ficar de pé para orar. A pergunta final. Olha para mim aqui. Deus é o primeiro na sua vida? Sua forma de lidar com o dinheiro prova que Deus é o primeiro na sua vida? A sua forma de lidar com o dinheiro, Deus é o segundo, terceiro, quinto, 10º, 20º? Mateus 6,33 diz, vamos lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é feito de declarações, é feito de fé nas declarações. Eu creio que tudo que está aqui é palavra de Deus. Eu creio que tudo que está aqui revelado muda a minha história hoje, em pleno século 21. Eu creio. Eu não vou me entregar para as minhas lutas. Eu não vou desistir. Eu creio nessa palavra. O meu Deus tem poder. O meu Deus reverte qualquer situação. Por isso, irmãos, que Deus seja o primeiro. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado por mais uma manhã, que começamos uma série de mensagens, que temos certeza que vai revolucionar as empresas, os negócios, a vida financeira, o relacionamento da família, a preocupação da família com as coisas do reino de Deus e também com os projetos da própria família. Ah, Pai, que a Tua mão venha sobre todos nós e nos abençoe por completo, com toda sorte de bênção durante essa campanha, e que hoje aqui, cada um já decida fazer de Deus o primeiro, e que nós possamos, ó Deus, ver na vida de cada irmão aqui, os frutos do princípio das primícias, em nome de Jesus, amém.